Bom dia a todos. Hoje é terça-feira, dia 27 de julho. Vamos começando mais um dia. Eu sou o Padre Márcio, da Paróquia São Guilherme. Uma mensagem do dia e o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o Evangelho de hoje continua a ideia do Evangelho de sábado. De sábado nós ouvimos o texto da parábola do joio e do trigo. E hoje Jesus explica esta parábola, dizendo, olha, aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. Então, a terra é o mundo onde estão a boa semente. A boa semente são os que pertencem ao maligno. O joio são os que A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que colocou o joio, ele é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, é o juízo final. E os ceifadores são os anjos que virão para recolher os bons e lançar fora os maus, o joio. Aqui Jesus faz uma comparação da nossa vida cristã ou da vida das pessoas no mundo com o joio e o trigo, com a semente do trigo e a semente de joio. É difícil diferenciá-los, né? As aparências são as mesmas. No Evangelho de hoje, então, nós refletimos sobre qual é a nossa aparência, que tipo de aparência nós temos, né? Às vezes, realmente, o nosso cristianismo ele não é tão belo, tão atraente aos olhos dos outros, né? O cristianismo que brilha demais, que reluz muito, que faz muito sucesso, que ganha muitos seguidores, nem sempre é o cristianismo anunciado por Jesus Cristo. É muito importante percebermos que o cristianismo não é apenas aparências, mas o cristianismo essencialmente deve ser Jesus. Jesus é a essência do nosso cristianismo. E a aparência, muitas vezes, ela não é aquela que nós esperamos. No tema de hoje, da nossa reflexão, da explicação da parábola do joio e do trigo, a gente fala sobre a dificuldade de ser trigo. Como é difícil ser trigo. Como é fácil ser joio. Então é difícil ser trigo e é fácil ser joio. Por isso a tentação de nós sermos joio, de joeirar a nossa vida, é muito grande. Tenhamos muito cuidado, porque as facilidades, elas nos levam para os caminhos da perdição. E a cruz, o sacrifício, as dificuldades, a provação, elas nos elevam cada vez mais. Nesse dia, a gente pede a Deus que Ele nos dê a graça da paciência, as dificuldades de sermos trigo, a dificuldade de sermos bons, a dificuldade de ser honesto, a dificuldade de ser verdadeiro, a dificuldade de ser fiel. É preciso
perceber que o caminho de Deus, muitas vezes ele passa pela provação, ele passa pelo Calvário, ele passa pela cruz. E muitas coisas atraentes, belas aos olhos, que parecem nos dar muito prazer, que às vezes realmente dão muito prazer, elas podem nos condenar. O Evangelho de hoje, ele fala um pouco, muito mais do que a vida cristã, ele fala da vida após a morte, a vida eterna. Será que a eternidade será uma eternidade de alegria, de paz, ou será uma eternidade de condenação e de castigo? Então, o texto, ele nos adverte para que nós não caiamos na tentação fácil do mal, porque podemos nos arrepender e o arrependimento, às vezes, ele nos leva à conversão, nos leva à salvação. Mas muitas vezes o arrependimento ele é inútil diante do mal realizado, diante de uma vida já entregue ao mal. Às vezes nós não teremos nem tempo de nos arrepender. Que Deus nos ajude a termos essa urgência para a nossa conversão e abandonarmos definitivamente o caminho do joio, o caminho do maligno. Nós queremos estar aqui enviados por Deus, não queremos ser instrumentos do maligno, não queremos ser usados pelo mal para fazer coisa alguma. Que Deus nos livre do mal. Amém. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ilumine, Deus te proteja e que a bênção da saúde, bênção de cura e libertação, quebrando todas as cadeias do mal, que Ele possa transformar o seu coração de pedra no coração de carne, que Ele possa fazer da sua vida uma vida de trigo, uma boa semente, possa fazer de você um instrumento de paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ontem nós iniciamos o retiro com o clero da Arquidiocese de Sorocaba, então hoje apenas teremos a secretaria aberta de 8 da manhã às 5 da tarde para atendimento ao público. Às 7h30 da noite teremos o terço dos homens, venham rezar o terço. Lembrando que no próximo final de semana serão retirados os bolinhos caipiras de quem comprou. Então, se você não comprou, pode procurar a secretaria para ver se ainda tem convite sobrando. Pode ser que ainda tenha nesse momento que você está assistindo o vídeo. Lembrando também, quem puder, doe peito de frango, pode levar na secretaria. A partir de hoje, terça-feira, eles congelam para no final de semana ser usado para o bolinho caipira. Obrigado a todo mundo que ajuda a nossa paróquia, doando donativos, esmolas, doações, ofertas e dízimos. Que Deus te abençoe e tenhamos uma boa terça-feira.